Olá pessoal, turma do sexto ano A e sexto ano B. Continuando a nossa última aula, eu tinha passado a atividade para vocês da página 94 à página 95. Para eu responder essas questões, eu preciso ler o texto a que ela se refere, que começa na página 92 sobre sua presença em minha vida foi fundamental. Então acompanhe comigo que agora a gente vai corrigir nossa atividade. Lembrando que vocês devem apresentar para mim pelo WhatsApp as respostas da página 1 ao 10. Então vamos lá. Página 92. Você sabe, você sabe o que é um relato de memórias? Converse com seus colegas e o professor para levantar algumas ideias. É, Vamos ler o texto aqui. O título do texto é Sua presença em minha vida foi fundamental. Engraçado, eu não tenho um professor inesquecível, eu tenho muitos professores inesquecíveis. A primeira professora que minha memória grava não tinha carinho por mim. Botava todos os meninos branquinhos no colo, mas a mim não. Um dia sentei no colo dela por minha conta e ela me botou no chão. Deve ser por isso que até hoje sou maluco por colo feminino. Era uma escola particular. Papai não tinha como pagar as mensalidades. Era o patrão dele quem pagava. Vai ver, daí vinha minha falta de prestígio com a professora. Devia ter esquecido o nome dela, mas não esqueci. Ela se chamava Doce, mas não era doce. Felizmente, não fiquei muito tempo nessa escola, mas por causa dela, vim vindo pela vida curtindo uma enorme carência afetiva, que consegui transformar em desenhos, livros, peças de teatros, logotipos, cartazes e ilustrações. Tudo a preço módico, pelo menos no início. Agora, depois da fama, a preços mais condizentes com a fama. Minha segunda professora marcante foi Dona Glorinha Dávila, mãe do poeta e escritor mineiro João Etienne Filho. Ela era discípula de Helena Antípofe, que revolucionou o ensino básico de Minas na década de 40. Dona Helena percebeu logo que não dava para mudar a cabeça das professoras mineiras, que tinham ainda penduradas na parede na sala de aula as assustadoras palmatórias. Então, formou 150 jovens idealistas e as espalhou por Minas Gerais, com a missão de mudar a escola por dentro. Uma dessas jovens era a Dona Glorinha, que, entre outras coisas, e contra a vontade das velhas professoras do grupo escolar e de uma rabugenta diretora, retirou a palmatória furadinha da parede de minha classe. Só mais tarde foi que percebi a luta de Dona Glorinha, que ela venceu, descobrindo bem mais tarde que sua presença em minha vida tinha sido fundamental para que não a perdesse por aí. A vida, digo, um domingo, fiz a primeira comunhão e não ganhei santinho. Na segunda-feira, ela mandou me chamar na secretaria. Você fez a primeira comunhão ontem, não fez? Como é, meu Deus, que uma pessoa adulta tão importante pôde prestar atenção no menino pardo fazendo primeira comunhão naquela catedral tão grande? Pois minha cidadezinha tinha catedral. Ela aí perguntou: Você ganhou um santinho de recordação? Não havia ganho não. Aí ela abriu a gaveta, tirou um santinho lindo e escreveu uma dedicatória onde lia as palavras brilhante e futuro, que na hora não fizeram o menor sentido para mim. Somente um pouco mais tarde descobri que ela sabia tudo da minha vida. Vinha me observando no meio de centenas de alunos do velho grupo e até já havia mandado chamar meu pai para conversar. Engraçado, agora remoendo essas lembranças, descubro que tive uma professora maluquinha assim. Foi a Dona Glorinha Dávila, tão pequenininha, tão frágil, tão bonitinha.
Esse texto, o autor dele é Ziraldo Alves Pinto, muito reconhecido, ele que é o criador do Menino Maluquinho. Então, a atividade que eu passei para vocês na aula era na página 94 e 95 do 1 ao 10. Para responder elas, essa interpretação de texto, tira que reler o texto. Então vamos descobrir o que a gente achou aqui. Questão 1. Como você pode ter percebido, o relato foi organizado em ordem linear. Ou seja, Ziraldo relatou os fatos na mesma ordem que eles aconteceram. Reescreva os itens a seguir que resumem o relato do escritor, ordenando-os de acordo com a sequência que são mencionados no texto. O que a questão aqui quer é o seguinte: cada fato está descrito em uma letra. A letra A tem um fato, a letra B tem um fato, a letra C tem um fato. Aí a questão quer saber qual é a ordem certa. E a ordem certa é essa. Primeiro vem a letra C. Dona Glória foi responsável por tirar a palmatória furadinha da sala de aula do escritor. Perdão. A primeira é a letra C. Anotem a sequência. C, A, F, B, G, E, H, D. Anotem a sequência de novo, vou repetir. C, A, F, B, G, E, H, D. Então, dos fatos, começou pela letra C. Ziraldo relata que a primeira professora de quem se lembra foi negativamente marcante. Ele achava não ter muito prestígio com ela, provavelmente porque era o patrão de seu pai quem pagava a mensalidade da escola. Esse foi o primeiro fato. Depois vem a letra A. O desenhista informa que ficou pouco tempo na escola em que trabalhava a professora Dulce, porém deve ao lugar uma enorme carência afetiva que foi positivamente transformada em obras. Depois da letra A vem a letra F. A segunda professora, marcante na vida do escritor, foi discípula de Helena Antípofe, que revolucionou o ensino básico mineiro por se opor a palmatórias. Depois da letra F vem a letra B. Dona Glória foi responsável por tirar a palmatória furadinha da sala de aula do escritor. Depois da letra B, gente, vem a letra G. Em seu relato, Ziraldo diz ter descoberto que a presença de Dona Glorinha em sua vida foi fundamental. Depois da letra G, vem a letra E. Ziraldo conta que na igreja, após sua primeira comunhão, ao contrário dos outros meninos, ele não recebeu um santinho como recordação. Depois da letra E, vem a letra H. Dona Glorinha viu o descaso com Ziraldo na igreja e no outro dia deu-lhe um lindo santinho com uma dedicatória. E por último, a letra D. Ao remoer as lembranças, o desenhista afirma ter descoberto que Dona Glorinha foi sua professora maluquinha. Então, o que a questão está querendo dizer que é a sequência certa dos fatos é essa. Anota, eu vou repetir de novo, pessoal. Anotem. Primeira questão. A sequência certa é C, A, F, B, G, E, H e D. Essa é a sequência certa. Vamos para a segunda questão. Por que a primeira professora do narrador é inesquecível para ele? Ela foi inesquecível para Ziraldo porque ela deixou marcas negativas nele, umas impressões negativas na vida dele. Por isso que foi tão marcante. E
qual era esse fato negativo que marcou ele? Ela não era carinhosa com ele. Terceira questão. A professora Helena Antípofe revolucionou o ensino básico de Minas Gerais na década de 40. Com que objetivo ela provocou essa revolução? Com o objetivo, gente, resposta, com o objetivo de mudar a forma de ensinar em Minas, que ainda estava no tempo da palmatória. Naquela época era normal você repreender o aluno, você dando uma chicotada nele, você dando uma palmatória nele. Hoje, graças a Deus, isso não existe mais. Nunca que uma violência incentiva os alunos. Letra B. Como ela conseguiu atingir seu objetivo? A dona Helena, ela percebeu que não podia mudar nem a mentalidade, nem o modo de ação dos educadores. Então, o que, que ela fez? Ela pegou 150 jovens idealistas formados em pedagogia que ficaram encarregados de promover essas transformações nas escolas mineiras por dentro. Ela pegou 150 jovens professores, ensinou eles, e a partir do momento que eles absorveram os ensinamentos dela, aí foram aplicando em sala de aula de uma forma interna, já que a diretora não aceitava, a coordenadora não aceitava, o colégio não aceitava. Quarta, releia o trecho a seguir em que Ziraldo refere-se à Dona Glorinha. Só mais tarde foi que percebi a luta de Dona Glorinha, que ela venceu, descobrindo bem mais tarde que sua presença em minha vida tinha sido fundamental para que não a perdesse por aí. A vida de... Letra A. Nesse trecho, quando o narrador diz para que não a perdesse por aí, ela refere-se à professora ou à vida? Quando ela fala que para que não a perdesse por aí, a professora está se referindo a ele se perder por aí na vida. Ela se refere à vida. Essa é a nossa resposta. Vão anotando aí. Letra B. Em sua opinião, o que ele quis dizer com essa expressão, fazendo referência à vida? Essa é uma resposta pessoal. Mas vamos ler novamente o trechinho. Só mais tarde foi que percebi a luta de Dona Glorinha, que ela venceu, descobrindo bem mais tarde que sua presença em minha vida tinha sido fundamental para que não a perdesse por aí. Quando ela quis dizer, fazendo referência à vida, é você ensinar uma pessoa e ela não levar esse ensinamento para o resto da vida. Não levar a parte boa dos ensinamentos. Ou seja, o ensinamento, o que ela passou para ele não usar. Isso que ela quis dizer. Sextas questões. Questão. Compare em que aspectos as professoras Dulce e Glorinha se diferenciavam. Pelo texto que a gente leu, do Ziraldo, a gente vê que duas professoras marcaram ele. A primeira de forma negativa, né, que foi a Dona Dulce. E a segunda, a Dona Glorinha. Elas são muito diferentes. E o que a sexta questão está pedindo, qual era a diferença do perfil delas duas? A Dulce, como o próprio narrador diz, ela não era doce. O texto relata fatos que permitem perceber que uma pessoa era uma pessoa preconceituosa, porque Ziraldo era um aluno pardo, né? E ela era pouco atenciosa com ele. Ela era um pouquinho preconceituosa, não era carinhosa. Já a Dona Glorinha era o contrário. Era uma pessoa inovadora. Fazia parte daqueles 150
150 professores treinados pela dona Helena. Ela era atenciosa, sensível e afetiva. Sétima questão. O narrador, ao contar com detalhes os fatos relacionados às professoras Dulce e Glorinha, também as descreve. Justifique sua resposta. Sim, por meio da narração dos fatos, Ziraldo também caracteriza as professoras. Então, a nossa resposta é sim. Ele as descreve por meio da narração dos fatos, tanto as características da Dona Glorinha como da Dona Dulce. Ziraldo também caracteriza a parte física também, principalmente da Dona Glorinha, que ela era baixinha. Oitava questão. Qual é a contribuição dos trechos descritivos ao relato das experiências escolares no narrador? A questão aqui está perguntando o que foi descrito sobre os relatos que o Ziraldo qual foi os trechos descritivos ao relato das experiências escolares do Ziraldo, do nosso narrador. Então a resposta é: os trechos descritivos contribuem para que o leitor visualize mentalmente as professoras consideradas inesquecíveis para o narrador, tanto pelo lado negativo como pelo lado positivo. Nona questão. Alguns trechos do texto compõem-se de fatos e outros de opinião do narrador. Nas frases a seguir, indique o que é fato e indique o que é opinião. Você colocando o F para fato e O para opinião. Então vamos ler cada item. São 5 itens, né? A, B, C, D e E. Eu vou responder cada um deles para ver se é fato ou se é opinião. Vamos lá. Item A, letra A. Engraçado, eu não tenho professor inesquecível. Tenho muitos professores inesquecíveis. Veja a presença aqui do eu nessa frase. Se tem a presença do eu aqui, eu estou participando, eu estou dando minha opinião. Fica uma coisa mais pessoal. Então, é uma opinião. Item A, vocês botem opinião. Letra B. Era uma escola particular. Papai não tinha como pagar as mensalidades. Era o patrão dele quem pagava. Isso aqui é um fato. Ele não está participando aqui dessa frase, dessa oração. É um fato. Letra B, fato. Letra C. Um domingo fiz a primeira comunhão e não ganhei santinho. Na segunda-feira ela mandou me chamar na secretaria. Isso aqui é um fato ou uma opinião, pessoal? É um fato. E se o fato ocorreu, ele não está demonstrando sua opinião. Letra D. Como é, meu Deus, que uma pessoa adulta tão importante pôde prestar atenção no menininho pardo fazendo primeira comunhão naquela catedral tão grande? Olha a opinião dele aqui, pessoal. O que ele acha da catedral? Grande. Tá vendo a opinião dele? Então, coloquem aí. Opinião. Letra D, opinião. Letra E. Engraçado. Agora, remoendo essas lembranças, descubro que tive uma professora maluquinha assim. A letra E também é uma opinião. A opinião dele é o que era nessa frase? Que ele tinha uma professora maluquinha assim. Essa era a opinião dele. Então, recapitulando.
A letra A é opinião, a letra B, fato, a letra C, fato, a letra D, opinião, a letra E, opinião. 10ª e última questão. O texto lido é um relato de memórias. Responda. Em que foco narrativo ele foi descrito? Para a gente responder essa questão, a gente precisa um pouquinho ler sobre o que é foco narrativo. Quando fala em foco narrativo, é a perspectiva por meio do qual o narrador conta um fato, uma história ou um acontecimento. Se o narrador permanece do lado de fora e não participa dos fatos relatados, o foco narrativo é em terceira pessoa. Se o narrador torna-se também um personagem, assumindo a condição de narrador, protagonista ou narrador coadjuvante, o foco narrativo é em primeira pessoa. Então, um macetezinho, uma dica para a gente descobrir o foco narrativo é se o autor daquela obra, se ele participa ou não do texto. Se ele participa do texto, é primeira pessoa. Agora, se ele não participa, ele só conta uma história e ele não se inclui, terceira pessoa. Então vamos para a 10ª questão. O texto lido é um relato de memórias. Responda. Em que foco narrativo ele foi escrito? Foco narrativo é para dizer, gente, se é primeira ou terceira pessoa. O narrador, o Ziraldo, ele participa da história? Participa sim. Quando você dá uma opinião, você participa. Lembra que no texto que o Ziraldo falava que ela não gostava dele porque ele era pardo, não dava atenção? Lembra que também que ele falava que a professora Glorinha era a professora maluquinha dele? Ele está emitindo a opinião. Se ele está emitindo a opinião, o foco narrativo é em primeira pessoa. Nossa resposta: primeira pessoa. Letra B. Qual é a importância de o narrador adotar esse foco no relato de memórias? É importante porque, ao adotar a perspectiva de primeira pessoa, o narrador reforça sua participação nos acontecimentos. Ou seja, passa a ideia de que de fato é um personagem do relato, torna mais realístico. Ou seja, se ele participa em primeira pessoa, ele quer mostrar para o leitor, aquele que está lendo o texto dele, que ele participou daquele momento e que torna aquilo mais verdade, mais real. Essa é a nossa resposta. Então escrevam aí. Ao adotar a perspectiva de primeira pessoa, o narrador reforça sua participação nos acontecimentos. É para reforçar sua participação nos acontecimentos do texto. Para reforçar sua participação nos acontecimentos do texto. Então, pessoal, essas foram as respostas da nossa atividadezinha que era para casa, que era do 1 ao 10º. Essa é a nossa aula. Ela juntou com a aula de sábado e a aula de hoje, de segunda-feira. Ou seja, é a aula do dia 24 e do dia 26 de outubro. Próxima aula, nós vamos trabalhar mais sobre linguagem de texto. A gente vai falar o que é um texto em primeira pessoa, em terceira pessoa. Eu vou dar exemplos para vocês, para a gente responder. E vamos fazer umas atividades junto comigo, que serão as páginas 96 e 97. Quem não conseguiu responder as atividades
da página 94 e 95 do 1 ao 10, assista esse vídeo e responda no seu caderno. Mas lembrando, quem entregou para mim através do WhatsApp as respostas, eu vou levar em consideração também, viu? O importante é vocês me passar através do WhatsApp do grupo, né, as respostas, tá? Me mandem para mim no pessoal, no WhatsApp. Eu tô anotando tudo. O aluno, tenho bastante aluno aqui que eu mando atividade, daqui uns 30 minutos já tá com a atividade respondida. Muito aluno bom mesmo, principalmente do sexto ano A. Sexto ano B também tá indo muito bem. Mas tem que melhorar um pouquinho mais o sexto B. Todos têm capacidade. Eu fico muito feliz, muito orgulhoso quando o aluno manda para mim a atividade, professor, aqui ó, respondi a atividade. E eu sempre dou meu parabéns, muito bem, meu legalzinho, porque eu sei que não está sendo fácil para vocês acompanhar dessa forma, principalmente eu, porque você não me conhece pessoalmente. Infelizmente, por causa dessa pandemia, a gente não teve a oportunidade de ter nossa aula presencial. É muito ruim, chato, eu dar aula para um grupo de alunos que eu não conheço. Porque eu gosto de olhar nos olhos do aluno e ver se ele está entendendo a matéria ou não. E pelo vídeo não dá para perceber isso. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Quem não mandou para mim essas atividades, mandem, viu? Sejam assíduos. Façam atividade e mandam para mim. Eu anoto tudo que vocês mandam para mim, pessoal. Tudo. Lembrando que a nota do primeiro trimestre era a sua prova mais as atividades. A prova valia 6, mais as atividades 4, somando 6 mais 4, 10. O aluno que fechou a prova, tirou 6 e que fez todas as atividades está com 10. Por isso que é importante vocês participarem e assim eu tenho um feedback, um retorno bacana, né? Para ver se algum aluno está assistindo mesmo minhas aulas. Tá? Até a próxima, fiquem com Deus.